A história começa quando o protagonista é subitamente invocado para um outro mundo por uma deusa chamada Nolin. Logo de início, ela pede desculpas e explica que ele foi convocado por engano. Segundo Nolin, o feitiço de invocação de outros mundos seleciona aleatoriamente pessoas de uma lista específica de escolhidos. O protagonista não fazia parte dessa lista, mas, por algum erro grave, acabou sendo puxado pelo ritual mesmo assim. Nolin continua explicando que esse feitiço é extremamente perigoso, poderoso o suficiente para destruir o mundo inteiro, e por isso, seu uso é estritamente proibido. Ainda assim, um certo país o ativou em condições totalmente imprudentes. Ao saber disso, Nolin ficou furiosa e tentou impedir o ritual o mais rápido possível. Infelizmente, ela falhou em interrompê-lo a tempo. Como consequência, o protagonista acabou sendo trazido apenas parcialmente, ficando preso em um estado intermediário. Enquanto isso, os verdadeiros escolhidos conseguiram completar a invocação e chegaram com sucesso ao Império de Sidônia. Ao entender a situação, o protagonista percebe que ele não passa de um erro e expressa o desejo de voltar para casa. No entanto, Nolin revela que isso é impossível. Em sua indignação, ela alterou completamente o feitiço proibido, tornando impossível que ele seja usado novamente. Com isso, além de ficar preso nesse novo mundo, o protagonista também perdeu qualquer possibilidade de retornar ao seu corpo original. Tudo o que lhe resta agora é recomeçar a vida do zero nesse mundo desconhecido. Nolin explica ainda outro problema importante. Como ele não é um verdadeiro escolhido, não poderá acompanhar os heróis até o Império. Lá, ele seria maltratado e viveria em condições miseráveis. Para compensar, a deusa garante que o enviará para uma nação diferente, um lugar pacífico e próspero, semelhante aos reinos de contos de fadas. O protagonista, Takumi Iruma, demonstra hesitação, mas Nolin promete conceder a ele sua bênção divina. Takumi então descobre que, em vez de ter 40 anos como em sua vida anterior, agora terá o corpo de um jovem de 17 anos. Em vez de ser um simples assalariado, ele poderá escolher entre várias profissões, tanto de combate quanto de produção. Desejando uma vida tranquila, longe de monstros e batalhas, Takumi decide que quer seguir uma profissão de produção. Antes de enviá-lo, Nolin lhe entrega alguns itens para ajudá-lo em sua jornada e então o despacha para o novo mundo. Ao aterrissar, Takumi percebe imediatamente que não possui mais o corpo frágil e sem atrativos de antes. Ao verificar seus status, confirma que realmente recebeu a bênção da deusa, mas decide mantê-la em segredo para evitar problemas futuros. Ele começa a testar suas habilidades e se encanta ao perceber que está, de fato, em um mundo de fantasia. Após experimentar seus poderes, Takumi encontra um galho de árvore e usa sua habilidade de ferreiro para transformá-lo em uma lança, adquirindo também a habilidade de marcenaria. Em seguida, usando a habilidade de avaliação, descobre a existência de uma grande quantidade de ervas valiosas nas proximidades. Depois de coletar ervas em excesso, Takumi percebe que sua bolsa não tem espaço suficiente. Nesse momento, ele se lembra de um item especial que Nolin lhe deu, uma caixa de itens feita exclusivamente para ele, capaz de armazenar uma quantidade infinita de objetos. Logo depois, uma garotinha aparece correndo e pede ajuda a Takumi, que imediatamente se prepara para lutar. Temendo que o coelho monstruoso possa ser carnívoro, Takumi age rapidamente. O coelho selvagem ataca, mas ele consegue derrotá-lo com um único golpe, atravessando o monstro com sua lança. Como resultado, ele adquire a habilidade de espadachim, embora fique chocado por ter vencido sua primeira batalha com tanta facilidade. Mesmo sem querer, Takumi se torna um guerreiro de nível 1, o que o deixa em pânico, já que ele não desejava seguir uma profissão de combate. A menina então explica que vem de uma vila próxima e se oferece para levá-lo até lá. Ela comenta casualmente que o coelho derrotado é delicioso, então Takumi decide guardá-lo em sua caixa de itens. A criança fica maravilhada com suas habilidades, mas Takumi se surpreende ao perceber que ela conseguiu ver sua caixa de itens, mesmo ele tendo configurado o item para permanecer oculto. Enquanto Takumi segue caminho com a garota, a cena muda para o Império de Sidônia, onde 3 estudantes do mesmo mundo de origem de Takumi tentam entender o que acabou de acontecer com eles. Confusos e assustados, eles são informados de que foram invocados como heróis, destinados a usar seus poderes para salvar aquele mundo. A mulher que lhes dá essa explicação se apresenta como Elizabeth, a primeira imperatriz do Império de Sidônia, enquanto os 2 rapazes ficam impressionados com a aparência incomum de Elizabeth.
A garota do grupo, chamada Kani, recebe discretamente uma bênção divina. Uma mensagem misteriosa surge apenas para ela, dizendo para confiar em seus próprios instintos. Imediatamente, Annie sente que Elizabeth não é alguém confiável, mesmo sem conseguir explicar exatamente o motivo dessa desconfiança. A narrativa então retorna para Takumi, que chega à vila junto da garota. Ele descobre que o nome dela é Molly. Os pais da menina agradecem profundamente por ele ter salvado a filha, e como forma de gratidão, permitem que Takumi permaneça na vila. Ao ouvir isso, ele fica extremamente animado ao saber que há uma veia de minério nas proximidades. Para alguém com habilidades de produção como ele, aquele lugar é praticamente o paraíso. Takumi conhece então Bobon, o ferreiro da vila, e percebe rapidamente que o local tem um enorme potencial para artesãos. Apesar disso, ele descobre que a vila não possui uma estalagem. Para sua surpresa, Bobon diz que isso não é um problema, pois eles simplesmente podem construir uma casa para Takumi. Os moradores começam imediatamente a se organizar para a construção. Durante os preparativos, Takumi surpreende a todos ao usar magia de terra para nivelar completamente o terreno onde a casa será construída. Ao fazer isso, ele adquire a habilidade de manipulação de solo. O uso da magia consome uma grande quantidade de sua energia, mas os moradores ficam chocados ao perceber que ele é capaz de usar magia, algo extremamente raro naquele lugar. Mesmo exausto, Takumi é tranquilizado pelos outros, que dizem que eles podem cuidar do restante da construção. Algum tempo depois, Takumi finalmente se instala em sua nova casa. Ele reflete sobre como suas habilidades de marcenaria, ferraria e carpintaria o ajudaram a produzir móveis simples, porém funcionais. Apesar de ainda se incomodar com o fato de ter recebido a profissão de guerreiro contra sua vontade, ele fica aliviado ao conseguir trocá-la pela profissão que realmente desejava, alquimista. Agora como alquimista, Takumi se volta para uma mesa, onde colocou vários minérios que havia extraído anteriormente: ferro, prata, cobre e também minério de ferro mágico, que é conhecido por conter mana em sua composição. Ele se prepara para transformá-los em lingotes e lembra que normalmente, esse processo exigiria uma fornalha gigantesca. No entanto, por estar em um mundo de fantasia, ele consegue realizar tudo usando apenas magia. Animado por finalmente poder praticar alquimia, Takumi começa o trabalho. Ele explica que a alquimia é composta por 5 técnicas fundamentais: decomposição, extração, pulverização, síntese e recomposição. Embora o processo seja extremamente desgastante, Takumi se sente empolgado com todas as possibilidades que se abrem diante dele. Mais tarde naquela noite, Molly vai visitá-lo, mas entra em pânico ao encontrar Takumi à beira do colapso, completamente exausto. Após ser duramente repreendido, e depois de se recuperar um pouco, Takumi simplesmente volta direto para a alquimia, sem sequer pensar em descansar. As únicas vezes em que ele desacelera são quando as garotas da vila vão checar se ele ainda está vivo. Usando os lingotes que produziu, Takumi cria utensílios e várias ferramentas úteis para o dia a dia. Como resultado de tanto trabalho, seu nível de alquimista dispara rapidamente, chegando ao nível 32. E isso não para por aí. Ao usar sua magia para ajudar Bobon a forjar a melhor arma que o ferreiro já produziu, o nível de ferreiro de Takumi sobe até o nível 40. Em seguida, Takumi pede ao pai de Millie algumas poções, dizendo que quer estudá-las para aprender a produzi-las sozinho. O homem concorda, desde que Takumi prometa vender as poções que fabricar para ele depois. Aceitando o acordo, Takumi começa a misturar ervas de forma quase obsessiva, como um verdadeiro cientista louco. Durante o processo, ele percebe que a poção que criou é diferente da amostra original. Ele consegue sentir mana emanando do líquido e se pergunta se isso aconteceu porque utilizou magia de água, em vez de água comum, durante a fabricação. Pouco tempo depois, Takumi aparece comendo uma planta desconhecida, e a situação rapidamente se torna dolorosa. Felizmente, ele usa a magia de cura para se recuperar e revela que ingeriu a planta venenosa de propósito. Segundo ele, essa é a forma mais rápida de ganhar resistência a venenos e aumentar sua habilidade de magia de luz. Embora o método seja extremamente agressivo para o corpo, Takumi se consola ao saber que ao menos consegue usar magia de purificação. No entanto, esse alívio dura pouco. Um monstro javali gigante surge de repente, colocando Takumi em uma situação extremamente perigosa. O enorme javali monstruoso avança com violência, e Takumi percebe imediatamente que está em desvantagem. Sua adaga e sua lança simplesmente não causam dano algum contra a pele resistente da criatura. Em um único golpe, o monstro o arremessa para longe, fazendo-o rolar pelo chão. A dor é intensa,
e Takumi entende que está em uma situação crítica, ainda mais quando o javali se prepara para atacar novamente. Desesperado, Takumi começa a lançar vários feitiços defensivos, tentando criar qualquer abertura para sobreviver. No entanto, nenhum deles surte efeito. Cada tentativa falha, aumenta sua sensação de impotência e o pânico começa a tomar conta enquanto ele tenta, freneticamente, pensar em uma solução. Quando tudo parece perdido, Takumi percebe algo ainda pior. Outro monstro se aproxima por trás. No último instante, ele descobre que se trata de uma aranha monstruosa, que já está ferida. Mesmo machucada, a criatura se coloca entre Takumi e o javali, tentando protegê-lo. A aranha ataca para distrair o monstro maior, mas paga um preço alto por isso. O javali a atinge brutalmente, deixando-a gravemente ferida e incapaz de continuar lutando. Sozinho novamente, Takumi entra em desespero. Nada do que ele tentou até agora funcionou, e suas forças estão se esgotando. É então que ele se lembra de uma última opção que ainda não havia tentado. Sem outra escolha, Takumi decide usar sua alquimia diretamente em combate. Ele ativa a técnica de decomposição e a aplica no corpo do javali. Para sua surpresa e alívio, a alquimia funciona. O corpo do monstro começa a se desfazer diante de seus olhos, e o javali gigante finalmente cai derrotado. Exausto e mal conseguindo ficar em pé, Takumi comemora sua vitória, sabendo que sobreviveu por pouco. Mesmo ferido, ele se arrasta até a aranha, agradecendo por ela ter tentado salvá-lo. Com cuidado, Takumi usa magia para fechar o ferimento da criatura. Ao fazer isso, algo inesperado acontece. Ele adquire a habilidade de domar. Logo em seguida, a aranha passa a reconhecê-lo como mestre, tornando-se oficialmente sua companheira. Surpreso, Takumi pergunta se ela quer acompanhá-lo em sua jornada. A resposta vem na forma de uma reação positiva da criatura, que aceita imediatamente. Takumi decide chamá-la de Kaede. Para seu espanto, assim que o nome é dado, Kaede evolui instantaneamente, tornando-se ainda mais especial do que antes. Ao retornar para a vila, Takumi carrega consigo provas de sua vitória contra o javali gigante. Os moradores ficam impressionados ao ver que ele conseguiu derrotar uma criatura tão perigosa. O choque, no entanto, se transforma em terror quando eles percebem que Takumi está acompanhado por uma aranha monstruosa. Rapidamente, ele explica que não se trata de um inimigo, mas sim de um monstro que ele domou. O que mais surpreende a todos é o fato de que monstros, inseto normalmente, não podem ser domados, tornando a façanha de Takumi ainda mais extraordinária. Apesar do susto inicial, a vila entra em clima de festa enquanto a carne do javali é preparada. Durante o banquete, o pai de Molly sugere que Takumi viaje até uma cidade grande, onde poderá vender as partes restantes do monstro por uma grande quantia de dinheiro. Enquanto observam a celebração, os moradores comentam entre si que a vila ficou muito mais animada desde que Takumi chegou. Ainda assim, todos concordam que ele não é alguém destinado a permanecer para sempre em um lugar pequeno como aquele. Para eles, está claro que Takumi está destinado a grandes feitos. Em outro lugar, a deusa Nolin observa satisfeita o progresso de Takumi em sua nova vida. Outra deusa questiona suas intenções, apontando que Nolin não apenas lhe concedeu uma bênção especial, mas também um corpo único. A conversa revela algo ainda mais surpreendente. Nolin enviou Takumi um ano inteiro para o passado, antes mesmo do Império ativar o feitiço de invocação. Nolin não explica claramente seus motivos, mas fica evidente que ela vê algo extremamente especial em Takumi. Com isso, a história encerra o episódio, deixando claro que sua jornada nesse novo mundo está apenas começando.